Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula sobre a análise dos jogos da Copa. E como vocês podem ver, né, o Brasil foi eliminado, mas a gente vai ter um jogo entre Marrocos e França. Já até mudei aqui a cor do microfone, ó, o vermelhão aparecendo, ó. Vermelhão e verde na sequência significa o quê? Somos todos Team Marrocos, certo? Mas como a gente está fazendo análise, hoje eu vou atualizar o algoritmo para fazer uma projeção desse jogo, Marrocos contra a França. E aí eu vou mostrar para vocês no detalhe como é que eu faço a atualização da base de dados, rodo no Alteryx e vejo o resultado e a gente vai projetar junto, beleza? Bora lá projetar comigo? Pessoal, aqui ó, vocês já têm os mesmos algoritmos que a gente tem usado, né? Então, o algoritmo que projeta o resultado do jogo, quantos gols um time faz, o time da casa faz, o time de fora faz, e depois eu criei esse algoritmo para fazer o inverso, né? Trocando as posições, qual o resultado? Mudando o de fora para da casa e o da casa para jogar fora de casa. Porque a gente está falando de uma Copa do Mundo realizada num ambiente neutro, então não tem muito esse time dentro e fora de casa, tá bom? Apesar de que nossa torcida é total Team Marrocos, né? Mas antes de mexer, como vocês podem ver aqui no meu filtro, ó, eu já tenho até a Argentina, porque eu estava projetando o jogo da Argentina contra a Croácia. Esse vídeo aqui vocês estão assistindo um dia depois. Eu realmente espero, apesar da Croácia ter despachado o Brasil, que a Croácia tenha ganho da Argentina. Mas vamos ver o que dá. Minha projeção era que o jogo ia ser 0-0. Será que deu? Me contem aqui nos comentários depois, tá bom? Que eu tô gravando antes. Mas assim, para a gente atualizar para o jogo Marrocos e França, o que a gente tem que fazer? Primeiro, abrir o dataset. Esse é o dataset que eu venho usando durante toda a Copa. A gente já está na semifinal. Eu vou vir aqui, vou fazer um filtro nele. Vou pegar primeiro, começando por Marrocos, ó. Peguei a seleção de Marrocos. Vocês podem ver que eu tenho 21 jogos da seleção de Marrocos. Só que eu ainda não tenho o último jogo dessa seleção, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse último jogo que tem aqui. E aí eu vou pegar... Vou colocar todas as linhas de novo, vou inserir uma linha aqui em cima, e nessa linha, pessoal, eu vou colocar o último confronto que o Marrocos teve. Para eu saber qual foi o último confronto, eu vou vir aqui nesse site que chama Academia de Apostas Brasil, é o que eu uso, tá? E quando, ó, tá vendo? Ó, só para vocês verem, ainda não começou Argentina e Croácia, tá bom? A gente tá uma hora e meia mais ou menos do jogo na gravação desse vídeo. Eu vou colocar o dia seguinte aqui em cima. E aí eu tenho a França e Marrocos como um dos jogos. Eu clico. Assim que eu clico, ele me traz o confronto, traz as estatísticas do confronto. E aí eu posso clicar direto na seleção de Marrocos. Quando eu clico na seleção de Marrocos, eu vou ter os últimos jogos. Aí eu vou ter aqui, ó, o último jogo de Marrocos contra Portugal, que Marrocos ganhou de 1-0, que é o que eu não tinha na minha base de dados. Então, eu vou lá na minha base de dados, vou colocar aqui, ó, foi Marrocos contra Portugal. Teve vitória de Marrocos, ganhou por 1-0. E aí eu tenho que pegar o retrospecto de Portugal e colocar aqui. Onde eu vou pegar esse retrospecto? Eu poderia pesquisar aqui nessa base mesmo, porque eu tenho. Mas se eu vier aqui em adversários, ó, que é a segunda aba do meu algoritmo, do meu dataset, eu já tenho confrontos que aconteceram, ó, entre Marrocos e Portugal, tá vendo? Porque eu usei para projetar as quartas de final. Então o retrospecto é esse aqui, ó. Eu vou pegar esse retrospecto e vou jogar esse retrospecto aqui, beleza? A única coisa é que eu vou arrumar o retrospecto, né? Então, agora, o retrospecto de Portugal em Copas não é mais esse, porque esse era antes do jogo. O jogo já aconteceu, então Portugal jogou 36 jogos, perdeu mais um, tomou um gol, então não fez gol, fica 54, e em vez de 37 sofridos, eu atualizo para 38. O peso eu mantenho 1, por quê? Porque é jogo de Copa, peso 1 em Marrocos, beleza? Agora, pessoal, a gente vai buscar a França. Deixa eu achar a França aqui no meu dataset. Poderia ir pelo filtro, mas eu vou por aqui porque eu logo acho, tá? Não tá muito longe, não. Tô na Dinamarca, aqui é a França, ó. França, a mesma coisa, ó, pessoal. Quando eu arrasto, 21 jogos, só que o último aqui tá contra a Polônia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais antigo, que era um jogo da França contra a Hungria, deleto. Vou pegar aqui, vou inserir um novo. Esse novo é França contra... Vamos lá no nosso site de novo, vou voltar um. Agora eu clico na seleção da França e vou analisar. O último jogo da França foi contra a Inglaterra e ela ganhou de 2-1. Então é só eu vir aqui e colocar Inglaterra, eu já tenho Inglaterra na base. Boto aqui ganhou, colo ganhou. 2-1 foi o resultado.
tenho que pegar o retrospecto da Inglaterra, eu vou ter aqui também o retrospecto da Inglaterra no confronto, ó. Por que eu vou ter? Porque eu projetei as quartas de final com isso, tá? Qual a diferença dessas duas abas? Esse aqui é o algoritmo que eu treino, é a base que eu treino o meu algoritmo, e essa de adversários é a base que eu faço projeções, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, França, peso 1, jogo de Copa, e tenho que atualizar, né? Então a Inglaterra jogou agora 72 jogos, ela perdeu, ela fez um gol, então 98, e ela tomou 2, então a gente põe aqui 68. Tudo bem? 68? Não, 66, 67, 68. Beleza? Então, pro treino tá pronto, tanto França quanto Marrocos. Agora a gente vai nos adversários e vai arrumar esses confrontos, né? Então a França vai jogar contra quem? Vai jogar contra Marrocos. Eu já vou pegar aqui, ó. Eu tenho da época que eu projetei Marrocos e Portugal, colocando Marrocos como segundo time, eu já tenho aqui. É só eu copiar e colar aqui, ó. E aí eu atualizo o Marrocos, né? Então aqui jogos do Marrocos agora é 20. Marrocos tem 5 vitórias. Marrocos tem um gol pró e não tomou nenhum. Então esse é o retrospecto atual do confronto, França e Marrocos. Agora a gente vai fazer o invertido, colocar a França aqui no lugar de Portugal. Então eu vou pegar aqui, ó, do confronto que eu tinha de França contra Inglaterra. Eu poderia pegar desse aqui, tá? Do França contra a Polônia, mas esse é de fases anteriores. Então eu vou pegar o último retrospecto, que é França contra a Inglaterra, que foi onde a Inglaterra ganhou. Eu vou jogar aqui no lugar do confronto com Marrocos. Única coisa, jogos. Agora 69, agora 37 vitórias, agora 128 gols e 80 gols sofridos. Beleza? Então atualizei já, pessoal, tanto a base de treino quanto a base de teste, tá bom? Para projeção. Salvo esse dataset, preciso fechar, senão o Alteryx não consegue acessar ele, e volto lá no Alteryx. Agora aqui no filtro, vamos começar colocando a França nesse primeiro. Preciso colocar nesse filtro aqui, esse filtro é o que vai fazer os treinos, tá? E nesse outro filtro aqui, eu vou colocar a França também, que é a base que vai ser projetada. O confronto, tá? Desse cara aqui vai sair o confronto que vai ser projetado nesses três. Então, vou esperar aqui, vamos colocar. Tem que esperar carregar, né? Demora um pouquinho, porque a gente tá falando de Machine Learning. Já está terminando para carregar. E aí eu vou poder clicar aqui e colocar a França também. Já carregou, aí vem aqui, ó, coloco França também. Não posso esquecer de escrever exatamente como é que está no dataset. E antes do run, eu vou aqui embaixo nesse outro algoritmo, que é onde eu vou inverter. No filtro eu vou colocar Marrocos, tá? Então eu vou inverter colocando Marrocos em primeiro plano. Aí a gente vai ver como é que dá o resultado. Vamos Marrocos. Tomara que projete a vitória de Marrocos. Mas eu vou mostrar para vocês o que sair, tá? A gente vai projetar ao vivo. Aqui em cima Marrocos para treinar. E aqui embaixo Marrocos também para projetar, tá bom? Isso a gente toma uma aguinha, esperando. Já colocou aqui, deixa eu pôr minha aguinha para cá. Vamos escrever Marrocos aqui. Feito. Então eu já tenho França lá em cima e Marrocos ali embaixo. A gente vem aqui clicar no Run e agora é só esperar a mágica acontecer, tá bom, pessoal? Está processando. Ó, já tá aqui, ó, rodando o filtro. Agora ele vai passar, já tá em 50% aqui, já vai terminar. Quase pronto. Prontinho, projetado. Então vamos lá. França e Marrocos. Qual é a projeção? Ó, se eu clicar aqui, ele vai até me mostrar, ó. França contra Marrocos, todo o retrospecto de Marrocos, e aqui embaixo vai ter o resultado, ó. França no primeiro plano dá vitória da França. Só que, pessoal, dá uma olhada na probabilidade de vitória. 50% de probabilidade. Ou seja, praticamente o algoritmo empatou. Ele projetou ganhou com total incerteza. 50% para ganhou, 45% para perdeu e 0,3% aqui. A diferença, né? 0,37%. Não 0,37%, 3,7% de que vai dar um empate. Vamos olhar em termos de gols, quantos gols a França pode fazer? Ó, o algoritmo de regressão projeta 2 gols para a França e projeta que ela vai sofrer 1 gol.
Então, o de regressão bota um 2-1 e o de classificação projeta uma vitória com uma probabilidade de 50%. Ou seja, muito amarrado esse jogo, tá? Mais um 2-1 aí projeta gols. Vamos ver colocando Marrocos em primeiro plano. Marrocos em primeiro plano, a gente tem, olha isso, pessoal, Marrocos em primeiro plano contra a França. Mesmo com os títulos e todo o retrospecto francês, vitória de Marrocos, pessoal, olha isso, 50% também. E aí ele tem uns 5% de empate, de derrota e 43% de empate. O algoritmo, quando eu boto França em primeiro plano, ele dá ou a França ganha ou perde, é meio ou ganha ou perde, não tem muito empate. Já quando eu boto Marrocos, dá Marrocos, pessoal, e dá empate como segunda opção. E aí vamos olhar em termos de gols. Marrocos não faz gol. Ó, o de regressão já tá com problema para projetar gols de Marrocos, hein? Ele fala que Marrocos não faz gol e também não toma. Então o de regressão vai pro empate e o de classificação vai para uma vitória, apertadíssima com 50% e um 43% de empate. Olhando da França, pessoal, a gente tem uma vitória com 50% e um resultado de 2-1, tá? Então assim, com a França em primeiro plano, 2-1 ou um empate aí pode ser 1-1. Com o Marrocos em primeiro plano, vitória de Marrocos, só que se ele não consegue projetar gol. Então, se vencer, é 1-0 ou empate. Pessoal, tá muito amarrado. O que a gente vai fazer para definir a nossa projeção? Porque tá muito confuso, né? Tá muito próximo as coisas. Vamos analisar probabilidades. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Se eu somar a probabilidade de vitória da França, eu vou fazer exatamente isso, tá? A gente vai fazer um comparativo juntos. Aqui vai ser probabilidade de vitória da França. Então, nós vamos projetar 50%, 50,08%, não é 0,8, é 50,80% de vitória da França, mais a pontuação que deu aqui de derrota de Marrocos, tá? Que é 5,7. Mais 5,7, porque se é derrota de Marrocos, é vitória da França. Esse aqui é o score de probabilidade para a França vencer. Vamos abrir mais um aqui, combinando os dois algoritmos. Vamos abrir mais um aqui, a gente vai olhar agora, aqui em cima, o empate. Eu tenho 3,7 mais a daqui de cima, mais o empate do outro aqui, que é 43,4. 43,4. Eu tenho um score de 47,01 para empate, 56,5 para a França. Vamos olhar agora na perspectiva de Marrocos. A gente vai abrir mais uma calculadora e eu vou olhar na perspectiva de Marrocos aqui, ó, pessoal. Então vamos lá, na perspectiva de Marrocos, aqui é França em primeiro plano. Então perder 45,4 mais, vamos combinar com o outro score, que é esse cara aqui, ó. Que ele tá dando pra gente 50,7. 50,7. Somei 96,1. Pessoal, contra fatos, não há argumentos. Combinando os dois algoritmos, França ganhar 56,5, empate 47,1, Marrocos 96,1. Isso aqui obviamente não é probabilidade. Se fosse probabilidade, teria que falar que é isso aqui em 200, tá? Porque teria 100, um ponto de um algoritmo e um ponto do outro. O que isso quer dizer? Se eu somo os scores, Marrocos vence, pessoal. Marrocos vence. Agora vamos olhar, se Marrocos vence e a segunda opção é a França vencer, quantos gols Marrocos pode fazer? Segundo o algoritmo aqui de cima da França, ó, a França faz 2 e ela toma de Marrocos 1. Então ela toma um gol aqui em cima. No de baixo, Marrocos faz 0,30, ou seja, quase nada, 0, e toma menos 0,15, ou seja, quase não sofre gols também. O que isso quer dizer? Se eu olhar aqui é 0,30 e se eu olhar aqui é 1,08. Marrocos tem uma chance de fazer um gol. Conclusão, pessoal, somando os dois, meu placar para o jogo tem algum grau de imparcialidade olhando esses dados? Tem, mas aí eu somei, pessoal. Somei probabilidade, cheguei nesse score. Então é vitória Marrocos contra a França, 1-0 e bora para a final. França não, olha,
pecando e bora pra final. Marrocos contra Croácia. Tomara que tenha dado Croácia no jogo de ontem, beleza? É isso, valeu galera, até a próxima. Tchau, tchau.